Nós sabemos a causa mais comum da epilepsia do lobo temporal é a esclerose hipocampal, a esclerose mesial temporal, em que existe uma atrofia em estruturas que estão intimamente relacionadas à memória. E, não por coincidência, são estruturas que são muito afetadas, por exemplo, na doença de Alzheimer. Então, o que você poderia dizer para um paciente com epilepsia do lobo temporal, com esclerose mesial temporal, que começa a ter alguma dificuldade de memória? Qual que é o prognóstico da memória, das funções cognitivas nesse paciente a longo prazo? Sem falar de cirurgia por enquanto, que depois a gente vai voltar na questão da cirurgia. Eu gosto muito do exemplo da epilepsia associada à esclerose de hipocampo, porque, nesse caso, a doença acomete uma estrutura fundamental para funções cognitivas e numa fase muito precoce do desenvolvimento. Então, ao mesmo tempo que você pode ter um impacto em funções cognitivas, você tem uma agressão ao cérebro jovem que ainda tem capacidade de reorganização de funções. A característica clínica do comprometimento cognitivo leve associado à epilepsia do lobo temporal ele é um pouco diferente se a lesão é no hemisfério dominante de linguagem e no não dominante, e se quanto mais precoce aconteceu essa agressão que levou à esclerose de hipocampo. De maneira geral, lógico, a função afeta, a lesão, afeta funções de memória. Então, quase sempre, quando você mensura essas, através de um teste bem detalhado, com uma avaliação neuropsicológica, você percebe que esses indivíduos têm uma certa disfunção de memória, especialmente memória verbal, quando é o hemisfério dominante, e de uma forma não tão pronunciada de memória não verbal no hemisfério não dominante. A questão é que o que eu acabei de falar é uma interpretação muito simplista. Quanto mais cedo a lesão acontece, mais isso se reorganiza, e até 75% dos pacientes não tem esse padrão que eu acabei de descrever. Além disso, o hipocampo, principalmente o hipocampo dominante, ele é muito importante na aquisição de linguagem. Então, quando você lesiona o hipocampo numa fase que o indivíduo está adquirindo linguagem, e a gente adquire linguagem até a adolescência, isso vai levar a um impacto em memória semântica. Aí aquisição de conhecimentos através de linguagem. E alguns dos nossos estudos mostraram uma coisa muito interessante. Quanto mais precoce isso acontece, a lesão acontece, mais existe reorganização e menor o impacto na linguagem. Ao contrário do que a gente poderia pensar. Então, é mais grave você ter uma epilepsia de lobo temporal que começou aos 7 anos, ou 10, ou 15, do que mais cedo.